Agora eu queria mostrar para vocês uma coisa. Eu peguei um projeto rápido que eu fiz aqui de um apartamento. É, Aqui um apartamentozinho pequeno, típico. Geralmente você compra um apartamento, você já muda para ele. Uns apartamentos antigos, simplesmente a pessoa não coloca aterramento. Se for o caso da casa não ter aterramento, eu comecei a colocar isso aqui. Eu estou tirando, vamos dizer que a casa não tem aterramento de jeito nenhum. Você tem duas formas de fazer o aterramento nesse apartamento. A primeira, que dá um pouquinho mais de trabalho, você precisa ter acesso a mexer na fiação do apartamento. Você pode pegar e, supondo que até aqui o quadro geral, você chega com somente fase neutro. Um apartamento mono ou bifásico sem terra. E aí você precisa de um aterramento. Existe o TNCS, que significa que da entrada até o quadro geral, você tem só o neutro e terra, ou seja, o condutor PN, proteção e neutro, eles estão juntos. Só que no quadro você faz essa separação. É importante que aqui na medição você tenha o neutro aterrado para você fazer isso, antes de mais nada. Se for o caso, o neutro está aterrado aqui, aqui você pode separar o neutro e o terra. A partir daqui você vai pegar e vai circular com o neutro, você vai adicionar um condutor terra na sua instalação, ou seja, não esqueça que isso aqui já vai estar tudo instalado. A instalação elétrica do apartamento já funciona, você só quer colocar um condutor terra. Você vai adicionar o condutor terra e vai fazê-lo circular pelos eletrodutos até a sua tomada, até todas as suas tomadas. Então, daqui em diante você vai adicionar um circuito terra e esse circuito terra vai descer até as suas tomadas e vai ser o fio terra de toda a instalação. Em último caso, se você não tiver esta opção, você tem a opção do TNC, que é o aterramento menos recomendado de todos, mas ainda é melhor do que não ter nenhum aterramento. Mais uma vez, você tem que ter o neutro aterrado na entrada e a partir daí você chega em cada tomada, você tem que identificar o condutor neutro, certo? O condutor neutro tem que ser identificado, ele tem que ser usado como terra. Tanto nos circuitos monofásicos, onde você tem fase e neutro, quanto nos bifásicos, onde você tem duas fases. Aí você tem que descer o condutor neutro até lá e vai ser um condutor, nesse caso vai ser um condutor terra. Esse é o chamado TNC. Perceba que tanto no TNC quanto no TNCS, em parte ou em todo o condutor proteção, você tem a circulação da corrente de neutro, o que significa que o seu terra não vai estar em nível do terra, vai estar alguns volts acima, porque você tem uma corrente circulando, o fio tem uma resistência, corrente vezes resistência, eu tenho uma tensão. Por isso que ele não é o ideal, mas, como eu já disse a vocês, é melhor do que não ter é, nenhum aterramento. Já que eu mostrei esse apartamento que a gente olhou aqui, tem alguns detalhes que às vezes a gente não nota. Em apartamento, geralmente você tem, além de ter que esconder colunas, ao que tudo indica, não é o caso desse aqui. Esse prédio de apartamento aqui, muito provavelmente ele usa alvenaria estrutural. Aqui nós temos o modelo do apartamento. Caso você vá trabalhar com isso aqui, geralmente a equipe vai te dar os detalhes. Aqui eu tenho uma cobertura, como os detalhes da cobertura. As fachadas, isso aqui eu peguei na internet, esse projeto aqui de apartamento, só para essa aula de hoje. Eu vou colocar aqui
na descrição eu vou colocar o link de onde eu tirei isso aqui, já que eu quero retribuir naturalmente a pessoa que disponibilizou. Isso aqui são os cortes. Veja que a mim, não sou engenheiro civil, mas me parece que este prédio aqui utiliza alvenaria estrutural, ou seja, em vez de você ter que utilizar várias colunas, as próprias paredes do prédio são estruturais. O que significa, por exemplo, que você não pode fazer cortes laterais para colocar eletrodutos, exceto eletrodutos na vertical. O eletroduto desce das caixas de passagem onde ficam as lâmpadas e desce verticalmente até as caixas. Geralmente o tijolo ele é feito para isso. Você vai passar o eletroduto por dentro, você não pode, em hipótese nenhuma, fazer um corte horizontal na parede para passar, digamos, se você quisesse colocar uma tomada aqui do lado, você não pode fazer um rasgo na parede para colocar uma tomada aqui. Você pode comprometer a resistência estrutural dessa parede e comprometer assim o prédio inteiro. Veja que nesse projeto elétrico aqui todas as descidas são verticais. Mesmo que não seja alvenaria estrutural, recomenda-se fortemente que você não faça cortes horizontais, ok? Se você for fazer, consulte um engenheiro civil para ter certeza. Continuando, já que é alvenaria estrutural, você ainda precisa de espaço. Veja que tem essa parte mais grossa da parede aqui, que ele chama de mocheta, e aqui que vai descer a tubulação vertical com esgoto de todos os apartamentos aqui que estão uns sobre os outros, certo? Aqui tem os detalhes, como já foi mostrado a vocês, os cortes A e C aqui. Aqui tem medidores de gás, TV a cabo. Isso aqui me parece um projeto mais recente. Naturalmente, esse tipo de apartamento, por ser um pouco mais recente, geralmente o engenheiro já deixa, o aterramento já faz ele todo nos conformes. Já que nós estamos aqui, veja aqui, ó, corte C, corte A, quando a gente for na planta de cortes. Aqui, ó, o corte C, ou seja, lá naquele corte, se você tiver naquela posição, você enxerga isso aqui, ó. E aqui tem alguns detalhes para você ver. Aqui eu tenho forro em PVC. Aqui ele está dando os detalhes de cobertura, tampa do alçapão. Veja que com o corte é mais fácil você visualizar. Aqui outra coisa já que está mostrado aqui para vocês, eu tenho a caixa d'água do prédio. Veja que a caixa tem a capacidade de 10 mil litros, mas somente é utilizado pelos moradores os 5 mil litros superiores. Os 5 mil litros inferiores são o que eles chamam de reserva de incêndio. Na pior das hipóteses, você vai ter 5 mil litros aqui, que só a saída aqui abaixo desses 5 mil litros só vai para o incêndio. A saída para as casas vai ficar mais ou menos nesse nível aqui para garantir que nunca vai faltar água para combate a incêndio. E também porque com a caixa cheia eu tenho mais pressão nas mangueiras de incêndio, que se eu colocar a saída para as casas aqui, eu naturalmente preciso de uma redução de pressão, senão a água sai muito forte para os moradores. Aqui eu tenho o corte B, né, um corte perpendicular aos outros dois. Aí tem alguns detalhes aqui para vocês, como naturalmente você tenta aproveitar espaço. A parte de baixo aqui da escada fica a casa de bombas. Aqui onde ficam os medidores de energia. E isso aqui mostra um pouquinho os detalhes, ele mostra a vocês aqui. Por esse detalhe aqui você percebe que o banheiro é revestido até o teto só no chuveiro, no restante essa parte aqui não é revestida. E na cozinha, né, você só vai revestir a parte onde fica a pia ou na área de serviço. É assim que você mostra alguns detalhes. Cisterna. Normalmente nesses apartamentos você recebe água da rua, a água chega numa cisterna, essa água da cisterna aqui é puxada pela bomba até a caixa que nós mostramos a vocês. Aqui tem os detalhes dos cortes, onde são feitos esses cortes todos aqui, corte B, corte D, corte A, corte C. Espero que isso aqui dê uma noção a vocês de como funciona um projeto um pouquinho mais complexo. E veja também que a escada, no padrão aqui, o tamanho do degrau, 29 centímetros, 29 30 centímetros é o tamanho recomendado para o degrau, ok? Com isso, eu espero que a gente finalize essa parte aqui de hoje.